Bom, boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a Live D20, que é onde aos domingos aí a gente conversa sobre exercício e diabetes. E como vocês viram aí nas postagens que eu fiz, né? Hoje a gente vai ter o convidado, hein? Que é o Gabriel, né? O Gabriel, ele tem tipo 1, né? Ele pedala, né? Ele geralmente participa aí com a gente também. Então, eu acho que é bem bacana aí a gente estar juntos. Deixa eu só ver se eu encontro ele aqui, para já chamá-lo. Bem-vindo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vamos sair mandando aqui, que a gente vai dando uma paradinha aqui e responde, tá bom? Mesmo quem está aí pelo YouTube, depois eu subo lá a live com as imagens, né? A imagem aqui do Instagram, mas pelo menos dá para ir acompanhando aí a minha cara feia e o áudio, pelo menos. E aí, Gabriel, seja bem-vindo, tudo bem? E aí, professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite aí de vir hoje participar com a gente aqui na Live D20, para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre exercício e diabetes. Com certeza, é um grande prazer poder participar dessa live aí. Que bom, muito feliz. Então vamos lá, Gabriel. Primeiro, né, se apresenta aí, né? O pessoal que está acompanhando a gente, né? Quem é o Gabriel? A única coisa que eu sei é que você tem N1 e anda de bike, né? O resto a gente não sabe. Então, por favor, Verdade, compartilhe um pouco aí com a gente. Fala um pouquinho de você. com certeza. Bom, primeiramente, boa noite aí, pessoal. Como o professor já apresentou, eu me chamo Gabriel, atualmente aí com 26 anos de idade, atuo na área da informática, sou DN1 aí há 3 anos, sou apaixonado pelo esporte, gosto muito mesmo, assim, pratico o esporte com bastante dedicação, procuro seguir planilhas, procuro Uhum. realmente seguir, assim, bem forte, para até mesmo competir. Eu gosto realmente do ciclismo, acabei caindo por um acaso no ciclismo, mas, assim, ganhei um certo amor e apreço aí que eu gosto mesmo de competir como se fosse um grande profissional. Então, eu Ah, gosto que muito. bacana. Então, esse é um detalhe importante que você está. Bacana, um detalhe importante, porque assim, né, eu sempre falo aqui do exercício, né? Mas esse seu lado aí de profissional aí eu realmente desconhecia, né? Você já falou pra mim que seguir umas planilhas e tal, mas essa sua grana. Eu Oi, desculpa? procuro assim, me comportar como se fosse realmente, né? Procuro muita informação sobre o ciclismo, converso com pessoas mais experientes e procuro assim me comportar como um atleta profissional, apesar de não viver disso, mas assim é um vício praticar o mountain bike aí, fazer as planilhas e competir, fazer calendário, tudo isso aí faz parte aí basicamente da minha rotina. O que vale, eu acho que assim, é o comprometimento, né? Eu sempre comento, né? Eu fui diagnosticado há muito tempo atrás, né? Com diabetes tipo 1. Então, a gente tinha lá recursos limitados para o tratamento, e hoje, né, depois de ter muito estudado, aí eu sei que o que me salvou de conviver tanto tempo com diabetes, numa época que a gente tinha limitações em relação ao tratamento e não ter complicação crônica, né? Realmente foi o exercício. E eu, durante um período, eu fui atleta de alto rendimento também no taekwondo, né? Uma modalidade aí diferente, Pesquisa mas eu acho que sobre sua história, aí estava falando, eu vi, até comentei lá no seu vídeo do YouTube, que daria até um filme, né? Realmente muito bacana essa história aí, um envolvimento com a arte marcial, é bem bacana. é, então e é uma paixão assim desde criança, né? Com 12 anos eu comecei a treinar, então não é que ninguém me induziu nada, é coisa da gente mesmo, né? Então, De muito legal, sangue. Gabriel. Então, você falou que tá com 26 agora, é isso? Isso, isso. Que deu uma travadinha aí. Você tá com 26 Travou um agora, é pouquinho. isso? Exatamente. Quer tirar o seu? De novo deu uma pequena travada aí. Mas me fala uma coisa, quantos anos você tinha aí quando você foi diagnosticado com diabetes? Então, tinha aí pouco tempo que eu tinha acabado de completar 23 anos de idade. Foi mais ou menos aí
um mês e pouquinho depois aí que eu fui diagnosticado. Conseguiu ouvir ou falhou aí para você? Me desculpa, não entendi? Foi, não sei se chegou para você a informação. Falhou? Chegou a cortar? Não, não, cortou. Deu uma paradinha, eu fiquei esperando você voltar. Ah, beleza. Então, foi com 23 anos de idade. Eu tinha acabado de completar 23 anos de idade aí, mais ou menos um mês e pouco, eu tive o diagnóstico. Ah, tá. Interessante. E quando você. Isso aí você falou, é 2017, né? Isso que você que marca lá no seu 2017. perfil. Isso, é 2017, que eu cheguei a ver lá, né? Então, e como é que aconteceu aí o seu diagnóstico, né? Você chegou a entrar em cetoacidose? Você precisou ficar em UTI? Ou como é que foi a situação? E conta pra gente como é que foi a história, hein? Não, graças a Deus eu não cheguei a ter esse quadro aí de cetoacidose, não, que eu acho que por alguma causa, como eu já vinha também de uma certa rotina aí de atividade física, de boa alimentação, essas coisas, então até eu também tinha uma certa frequência em fazer exame de sangue. Uhum. E engraçado que na época eu tinha começado há pouco tempo, comecei na verdade através do meu pai, te cortou de novo. Voltou? Não sei, acho que voltou. Voltou? Deu uma travadinha. Vamos fazer o seguinte, Gabriel. Eu vou tirar você daqui e aí a gente entra de novo, tá bom? Vamos ver se dá uma melhorada aí. Peraí, deixa eu Beleza. remover aqui. Aí, vamos lá. É isso aí, pessoal. Boa noite. Vamos lá, vamos chamar o Gabriel de novo aqui. Vamos ver se agora vai, ó, vai um pouquinho melhor. Vamos ver se vai firmar aí agora. Eu não sei se é do lado daqui, do lado daí, ou se por um acaso hoje também é um dia especial que tem muita gente fazendo transmissão e acaba dando uma pesada. É. Isso aí, na verdade, eu tenho enfrentado todos os dias, né? Atualmente está todo mundo em casa, tem muita gente fazendo live, né? Então sobrecarrega um pouquinho. Então, conta aí de Verdade. novo. Você falou é, você foi fazer, você tem assim, é costume, né, fazer exame de sangue, esse tipo de coisa. É, E exatamente. daí você. Professor, vou ver se eu de repente reinicio aqui o equipamento para ver se vai dar alguma diferença. Reiniciar a internet. Eu vou encerrar a chamada para ver se de repente pode Aham. ser alguma coisa daqui. Bom, tudo bem. Quem manja de informática aí é você. Minha área é É, outra. verdade. Beleza, Depois vem chama vou de fazer um novo, tá bom? reset. Tá Por joia. favor. Já Tá bom, entra então. novamente. Até já, obrigado. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Enquanto o Gabriel é, reinicia aí, né, para a gente poder retornar aí a conversa, eu quero agradecer, né, vocês que vieram aí acompanhando, né, durante essa semana inteira. Foi a segunda semana que a gente fez aí uma série de lives aí na imersão exercício de diabetes. E então e também o número, né, de pessoas que entraram lá no Telegram, muito bacana, viu? Vocês estarem ali participando. Que o Telegram é como eu já comentei para vocês, né? Eu normalmente faço uma postagens assim que muitas delas eu faço só lá no Telegram, né? Então questão de situações que acontecem durante o dia a dia, mesmo na live de sexta-feira, que foi um assunto, ele foi bem mais fechado, né? Ele foi bastante específico, porque a gente comentou sobre o controle, né, da glicemia, só que ele feito durante o exercício, tanto pelo glicosímetro, como pelo sistema de monitoramento, né, por transmissor. A gente sabe que ele fica ali no subcutâneo e ele pega a amostra a concentração de glicose, ele faz a leitura pela quantidade que tem ali de concentração é, no, no interstício, né? Então, é uma situação que a gente sabe que tem diferença aí na medida, né? O Gabriel está falando aqui que ele voltou, então vamos acrescentar ele de novo aqui. Então, tem sim diferença na medida, tem um tempo de atraso na medida, porque primeiro a glicose chega no sangue, depois ela vai lá para o interstício. Então, como era um assunto muito mais complexo, eu disponibilizei lá
um videozinho, né? Ele compara ali uma lagartinha para mostrar as diferenças da glicemia e tempo de atraso, então é um vídeo educativo. E junto com isso também um site, né? Que eu pesquisando, eu achei que ele tinha uma linguagem bem interessante para falar da questão do interstício, né? Da linfa e dessa relação aí para vocês poderem entender. Então, eu fiz a postagem lá no Telegram e sempre que eu vejo algum artigo que eu acho interessante também, que eu dou uma lida, eu faço a postagem lá também. Então, Gabriel tá de volta aí? Voltei. E aí, Gabriel, Isso vai tranquilo? filmar agora. Tranquilo. Então tá bom, então vamos lá. Então daí você falou que você foi fazer um exame de sangue, então, foi isso? Foi um exame de rotina. Na verdade, eu já tinha iniciado no mountain bike há pouquíssimo tempo, até que foi mais ou menos uns 3 meses antes do diagnóstico aí. E eu conheci uma galera que já andava de bike aqui na região e eles me fizeram um convite para a gente participar de uma prova, numa cidade vizinha aqui. Aí, nesse engraçado que agora até que eu lembrei disso, nessa prova pedia para fazer parte do cadastro tipo sanguíneo. Aí Ah, eu tá. fui e aproveitei e falei, já vou fazer um exame completo, já tinha um tempinho que eu não fazia. Aí eu falei, já Uhum. vou aproveitar para fazer tudo. Na verdade, o intuito foi mais pro tipo sanguíneo, mas eu acabei fazendo tudo. Aí na semana anterior à prova eu fiz esse exame de sangue, peguei só o do tipo sanguíneo, que era mais rápido, saiu no dia seguinte, e o Uhum. restante do exame eu tive que pegar na semana seguinte. Aí eu fui para essa prova, inclusive até foi uma situação engraçada, né? Foi eu e meu pai, na verdade eu comecei, não sei se eu cheguei a comentar, eu comecei a partir dele, aí fomos Uhum. eu e ele já estava assim, com um corpo mais habituado à atividade física, estava com uma certa disposição, e nessa prova a gente largou e ele foi embora, desapareceu da minha vista. E eu Certo. fui seguindo ali, catando as subidas, era uma prova que basicamente era só subida, e Uhum. fui bem tranquilo. Aí eu sei que próximo da linha de chegada, lá faltando uns 50 metros, eu avistei o meu pai. E ele, por algum acaso, lá a roda dianteira dele entrou numa vala. Ai, E ele caramba. escapuliu com a roda, mas assim, em subida, tranquilo, só que ele teve que pôr o pé no chão. Só que quando Tá. ele colocou o pé no chão, ele não conseguiu mais montar a bicicleta. Aí, na Tá. verdade, a gente estava correndo na categoria esporte, aí estava vindo Hum. eu, mas um outro rapaz, que seríamos, no caso, segundo e terceiro colocado, e esse rapaz acelerou. Ele acelerou, falei, pô, vou acelerar também. Avistei a linha de chegada, aí acabou que a gente ultrapassou meu pai, ele ficou por último, e a gente Uhum. acabou fechando a prova. E foi uma situação bem engraçada. A gente Caramba. comenta isso até hoje. Que, tipo assim, ele tinha tudo para ganhar a prova e acabou que naquela brincadeira ali, ele não acabou sobrando, assim, a 50 metros, aí menos 50 metros para fechar a prova. Entendi. Aí, o diagnóstico basicamente veio aí na semana seguinte dessa prova, foi onde tive o registro aí de 269 de glicemia em jejum. Aí eu não entendi, comecei a procurar na internet. Na verdade, eu nem voltei ao médico que havia me solicitado o exame, não. Eu acabei procurando na internet por que a glicemia podia estar tão alta. Eu não sabia a relação, por quê. Nunca tinha Uhum. visto nada sobre isso. Aí, vendo sobre isso, eu vi que havia necessidade de procurar um endocrinologista. Eu não sabia que era esse médico que tratava dessa parte. E como Uhum. era começo do ano, era muito difícil aí você conseguir consulta médica, né? Com aquela coisa de estar todo mundo de férias ainda. Eu sei que eu tive, acho que eu peguei o resultado no dia 30, se eu não me engano, dia 29, e eu fui, assim, precisamente mesmo diagnosticado com diabetes tipo 1 no dia 6 de 2 de 2017. Foi onde eu tive a minha primeira consulta e, por sinal, foi, assim, péssima, né? Foi algo, assim, horrível, né? Enquanto o médico ali falando tudo que ele tinha para falar sem dó nem piedade, os olhos enchiam d'água e, assim, eu não sabia exatamente o que ia acontecer, né? Ele, basicamente, ele concluiu que eu tinha que pesquisar na internet como me cuidar, como me tratar, e eu fiquei assim, tipo, como assim? Como que eu vou aprender a me cuidar pela internet, né? Então, assim, ele falou que eu não Uhum. poderia mais praticar atividade física, e, assim, é bem engraçado, né? Ele falou que de forma alguma eu poderia voltar a praticar, principalmente alto rendimento. Ele nem me recomendou, tipo, uma caminhada para controlar. Ele falou assim, não, ó, esquece atividade física. Aí, assim, aquilo para mim foi um choque maior ainda, porque eu estava todo empolgado aí para começar a andar de bike, para competir, já estava naquele ritmo legal.
E isso, para mim, assim, foi uma quebrada legal. Mas aí a minha primeira busca, antes de tentar conhecer mais sobre diabetes, foi procurar em esporte e diabetes. Ele mandou procurar na internet, eu fui. Então, a primeira coisa que eu procurei se havia ciclistas de diabetes tipo 1. Aí foi onde eu vi que Uhum. realmente tinha ciclistas aí, comecei a procurar e comecei a dar andamento ao tratamento e tal, e a gente seguiu viagem. Entendi. Isso é uma coisa, é que assim, às vezes eu até entendo o médico, por exemplo, de primeiro momento, ele explicar que talvez naquele momento do diagnóstico, por conta de cetoacidose, de outros riscos aí envolvidos, o melhor não fazer exercício. É que muitas vezes a maneira com que é falado, o estado emocional que você está, e claro, ninguém quer ficar com diabetes, né? Vamos falar a verdade. Então, no meu caso, porque eu era criança, então quando você é criança, você tá lá viajandão, você não tá nem aí. Minha mãe que entrou em pânico, né? Mas é, a, a, você não quer. Aí a pessoa, ele fala para você que talvez não seja legal fazer exercício naquele momento. Só É, que no choque a gente entende que não vai fazer exercício nunca mais na vida, né? Então eu exatamente. acho que esse é o detalhe maior. Só que muitas vezes, infelizmente, eu já conversei com pais de crianças com diabetes, ou mesmo aí pessoas, né, com diabetes, e que muitas vezes a pessoa coloca que ela entende que não é para fazer exercício mais em momento nenhum, não só naquele período de diagnóstico até acertar ali a dosagem de insulina. Isso, no fim, é muito ruim, além de ser ruim, ainda acaba sendo bastante perigoso, né? Então, é um negócio meio interessante isso aí, né? Uma coisa que precisa realmente... O que é interessante é que, assim, como você é mais jovem, o que você fez? Você já foi buscar na internet. Você foi ver uma coisa, outra, você viu que tem um monte de gente que pratica esporte que tem diabetes. Então, inclusive, a gente tem vários atletas aí de alto rendimento, na natação, em vários esportes, que tem diabetes, né? Tem diabetes tipo 1. Então, isso aí é uma coisa que para quem vai pesquisar, mas às vezes eu fico preocupado que as pessoas geralmente acreditam que não é para fazer e não pode. E o médico falou que não pode, isso que é o pior. Fica difícil até você Dependendo reverter isso. dessa informação aí, a pessoa realmente acaba tomando aquilo para ela e acaba não buscando um outro meio de tratamento. Às vezes o médico também, ele já não quer te proporcionar algo legal, não quer te explicar exatamente como funciona, você acaba escolhendo só aquilo que ele te passou de imediato e leva para o resto da vida aí. Então, é isso que é o problema, porque naquele momento você está realmente numa situação de choque, né? Então, aquele negócio, realmente é uma situação complicada. Então, eu tinha até tinha marcado aqui uma outra pergunta para perguntar se o mountain bike veio antes ou depois. Praticamente veio no mesmo momento, né? Que você fazia pouco tempo que tinha começado a pedalar. Foi? Sim, realmente veio assim, em questão aí de 3 meses, mais ou menos, eu tive esse diagnóstico. Então, eu estava todo naquela empolgação ali, Sim. muito animado, realmente, e aquilo foi um baque muito grande. Mas aí acabou que foi tudo meio misturado, né? A questão de conhecer o mountain bike, ter o diagnóstico, voltei para o esporte, assim, media a glicemia de 10 em 10 minutos. Resolvi sair para pedalar um dia com a minha noiva e com meu pai, e levei lá um monte de doce, não sabia nem o que era hipoglicemia, eu sei que eu pedalava um pouquinho e a glicose abaixava, pedalava um pouquinho e a glicose abaixava, principalmente pelo fato que praticava o exercício cíclico, né, aquela parte mais levinha, então a tendência é só cair. Aí levava tudo Exato. quanto era tipo de doce lá e picava o dedo ali o tempo todo. Mas aí eu entrei numa adaptação muito rápida, não sei, já era para realmente ser do mountain bike, aí eu rapidinho comecei a me adaptar e voltei a treinar realmente sozinho. Já comecei a andar sozinho, comecei a andar com meu pai, comecei naquela vibe de treinamento de novo. Aí surgiu aí nesse período aí uma prova que tem aqui na cidade, na verdade, um desafio que se chama Grande Volta, que são 200 quilômetros de mountain bike. Então, basicamente, Caramba. muita montanha. Aí tem um período de prova de conclusão de mais ou menos 16 horas, mas nesse dia, durante o dia inteiro, praticamente choveu demais, a gente pegou muita chuva, nós saímos aí por volta das 4 da manhã e tinha previsões para chegar em determinados pontos, mas aquilo foi se estendendo, e a gente acabou fechando essa prova aí por volta das 11 horas da noite. Saímos em 30 pessoas
e só restaram 6. E eu pude Cara, ter o privilégio de fechar entre esses 6, eu, o meu pai e mais 4 companheiros aí do mountain bike, a gente conseguiu fechar essa prova aí com muita luta. Ah, e fato curioso, que nesse período entre eu ter o diagnóstico, começar a pedalar, ter o diagnóstico, começar a me adaptar e fazer esse desafio, eu entrei num período que não sei se muitas pessoas sabem, que é o da lua de mel. Eu não sabia o que, que era isso. Acabou que, quando eu entrei nesse período de lua de mel aí, eu, na verdade, achei que eu tinha ficado curado, porque eu já não usei mais insulina nesse período pequeno, não precisei usar. Aí eu fui para essa prova, com a glicemia normal, tudo funcionando direitinho, tive esse último suspiro do meu pâncreas aí, e eu, na semana seguinte que eu fiz esse desafio, veio tudo por água abaixo de novo, e aquela pancada, e eu tive que voltar a utilizar a insulina, e eu falei, então, não estou curado ainda, vai ter que dar continuidade. Foi mais ou menos é, assim. é, esse período de lua de mel, que é chamado, aí é por conta da questão de saber, né, que durante um período, porque quando a gente tem a destruição das células beta, ela não acontece de um dia para o outro, né, existe um período, e claro, varia de pessoa para pessoa, mas o período de lua de mel, ele acaba, assim, ele pode, varia de pessoa para pessoa, mas ele pode durar às vezes até 1 ano, 2 anos, né, depende aí da quantidade de células que foram assim, que foram já destruídas, né? A Mari aqui da diabetes, diário de uma diabética de tipo 1, ela está colocando aqui, né? Porque ela foi diagnosticada também há pouco tempo, né? 1 ano e pouquinho, e ela falou que também nessa época da lua de mel, ela também acreditou que podia se curar, né? Por conta do... Quando eu fui de- nesse doutor lá que eu tive o diagnóstico, ele chegou a falar. a internet, ela sempre dá umas travadinhas. Aí, agora acho que voltou, Gabriel. Pode falar, que você estava falando e deu uma travada aí. Então, aí o que que acontece? O doutor lá falou que ele tinha um paciente que tinha mais de 2 anos com lua de mel. Aí eu virei pra ele e Isso. falei, então pode ter certeza que a minha lua de mel agora é pro resto da vida, eu não quero mais voltar aqui não. Aí acabou que depois o choque foi pior ainda, que eu de fato tive que fazer, tenho que fazer a utilização da insulina, mas foi um período muito curto e que me Sim. deu aí assim, uma certa esperança de não precisar mais usar insulina. É. Assim, né, ainda a gente, né, claro, a gente tem uma certa resistência em relação a isso, mas depois entra na rotina, aí vai embora e não tem problema Verdade. nenhum. O detalhe é que muitas pessoas ainda têm a cultura de falar, a pessoa tem diabetes, tem, e a dele é aquela brava, sabe, tem que usar. Acho que voltou aí. Aí, agora não só parou aí, como parou aqui também, dá uma travada, apareceu para mim aqui como um vídeo pausado, não tem jeito, é isso aí. Mas tudo bem, então. E conta pra gente, então, Gabriel, Gabriel, conta pra gente, então, na questão, você treina com planilha, você, né, tem todo um procedimento aí, buscando, né, um alto rendimento. E como você faz, qual que é a sua rotina, né, do treino? Como é que é? Você mede antes de começar, mede no meio, ou quando você está pedalando, como é que você faz? Você está pedalando e vai medindo, você para medir, como é que é a sua rotina aí em relação à suplementação de carboidrato também? Como é que você faz? Conta um pouquinho pra gente. Como é que é o seu dia a dia aí, treinando e controlando o diabetes? Entendi. Então, na verdade, eu ainda vivo em constante adaptação com relação a isso aí. Eu Aham, tenho relativamente pouco tempo aí de diabetes, né, de diagnóstico, então, assim, muitas coisas eu estou vindo a conhecer agora, né? Principalmente depois que eu comecei a ter contato com seus conteúdos aí, eu, tipo assim, passei a conhecer outras coisas mais que eu vou até citar mais à frente. Mas, na verdade, tá. o fato de praticar aí um pouco do exercício cíclico, um pouco do
exercício resistido, né, que a bike proporciona naqueles momentos de estímulos. E a parte da manhã também, que é uma parte onde você vem comentado aí frequentemente no vídeo, que a gente tem maior resistência à insulina. Eu sempre pratiquei atividade física de manhã, sempre muito cedo. Então, eu, na verdade, nem sabia que a gente tinha maior resistência à insulina, mas sempre pratiquei de manhã, muito cedo. Então, assim, eu basicamente, dentro de 20, 30 minutos, eu já comi e estou na estrada. Então, muitas das vezes, eu consumia uma certa quantidade de carboidrato. E quando eu vou sair, tá ali 150, como eu já estou iniciando meu treino, já começo a fazer, basicamente eu fico me mantendo naquele valor ali, não fica oscilando muito, eu não como, espera, tipo assim, muito tempo para depois começar a treinar. Isso para mim gera muita variação. Então eu já praticamente consumo ali o carboidrato, monto na bike e vou fazer meu treino. Aí, durante muito tempo, eu não fazia a utilização do glicosímetro, não utilizava, né? Não era uma coisa que eu achava necessária, até porque eu passei até um período medindo poucas vezes por dia. Teve um período que eu fiquei um pouco relaxado. Mas isso não quero ficar medindo furando toda hora, já tem que tomar insulina, aqueles momentos que a gente fica um pouco meio rebelde consigo mesmo. Mas aí eu, logo, tipo assim, depois disso aí, eu comecei a ver a importância disso aí, principalmente no ano passado, que é onde eu já estava num desenvolvimento bacana de performance, e no comecinho de 2019 eu vinha ter uma lesão no meu joelho. Tive algumas tendinopatias aí, onde realmente ficou bem chato o tratamento. Eu fiquei por uns 6, 7 meses parado, mesmo assim, 100%, só fazendo fisioterapia e tal. E com isso eu acabei dedicando esse tempo a entender o porquê que eu possa ter tido esse problema. Além dos fatos aí de ajuste de bicicleta e outras coisas, foi um ponto muito importante que eu olhei, foi a minha glicemia, que era uma coisa que eu não monitorava dentro do treino. Então eu sei que eu já tive muita hiperglicemia e muita hipoglicemia. E eu sei que tanto um extremo quanto o outro, dependendo da situação, o que vai é o nosso músculo. A gente acaba tendo aí uma depletação do músculo muito grande. Quando você está com hiperglicemia, você acaba tendo realmente o consumo do músculo para gerar energia, e quando você está com hipo, você não tem energia, vai do músculo da mesma forma. Então, mesmo eu treinando frequentemente, chegou um certo ponto que, assim, aerobicamente eu estava muito bem, mas fisicamente meu corpo não estava pronto para receber aquela carga de treino, apesar de eu estar tendo bons resultados nas provas. Mas aí era uma coisa que sempre tinha cãibra, entendeu? Quando eu comecei a realmente ter muita performance, comecei a ter muita cãibra. Veio vários outros fatores. Né? Teve prova de eu começar a fazer prova e não corrigir com ela 400. Eu fiz várias provas assim, eu não sabia que eu podia corrigir. Então, assim, em pouco tempo eu já estava na merda ali. Não tinha jeito. Entendeu? Já na primeira volta, se era prova de circuito, a primeira volta já estava aí com cãibra, todo, né, lascado da vida. Mas aí, desse período do ano passado para cá, onde eu fiquei com esse problema da lesão, eu passei a estudar um pouco mais sobre isso e tentar encontrar uma resposta. Eu vi que realmente pode ter sido isso um grande fator aí prejudicial para eu ter tido essa lesão muscular aí, essa parte de tendinopatia. Então, eu passei, desde então, quando eu voltei a treinar, a utilizar o glicosímetro aí com 30 minutos de exercício, que é uma referência que eu uso. Eu levantei, tomei insulina, medi a glicemia, me alimentei. Como eu já vou direto para a bike, meia hora eu paro e faço a conferência da glicose, que geralmente é o período onde eu estou aquecendo, 30 minutos é aquecimento. Então, eu meço a glicemia, e se ela estiver dentro do tempo no alvo aí, né, mais um pouquinho mais para cima, né, não estamos na casa dos 80, mais 150, 160, eu sei que se eu tiver entre 130 e 160, meia hora eu posso botar 20 gramas de carboidrato para dentro, que eu vou fazer um treino de 3, 4 horas, eu vou chegar com a glicemia exatamente igual. E a partir da primeira hora aí, eu acho que voltou. Agora voltou. Você falou que você para medir 30 a cada 30 minutos e que você suplementando com mais ou menos 20 gramas de 20 a 30, aí você vai bem. É isso, né? Isso, eu consigo me manter bem aí, não costuma variar muito não. Mas aí, como eu não tinha muita ciência dessa questão da resposta fisiológica do corpo aí, em relação a você fazer um exercício muito forte, a glicemia acabar estabilizando, ou fazer um exercício mais
cíclico aí aeróbico que a glicemia ia baixar, então já teve muitas Sim. vezes que eu pedi esse protocolo de medir com 30 minutos e ela está muito alta. O que eu faço? Aumentava a intensidade. Falava, não, tem que É, queimar isso aí para ela baixar logo. Mas, na verdade, a é, minha resposta era sempre negativa. Já teve vezes aí de eu andar 2 horas de pedal e medir ele de 30 em 30 minutos, porque eu vi que estava alta e eu com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, e, tipo assim, nada daquilo ia baixar, e foi abaixar lá com 2 horas e meia, que foi onde eu parei, fiquei num lugar lá, e quando eu fui medir a glicemia, ela tinha estabilizado, ou seja, o corpo já isso. tinha abaixado um pouco a adrenalina ali, então a resposta glicêmica foi um pouco melhor. Mas É, aí, né, voltando a falar, que eu falei que eu, no caso, ia comentar a respeito dos seus conteúdos, foi onde eu pude perceber essa questão das respostas fisiológicas aí, que é uma coisa que eu estou passando a aplicar mais. Inclusive, agora, nesse período de quarentena, eu fiz testes aí, uma semana fazendo só musculação, para ver como é que seria a resposta, e realmente, no final do treino, a variação era muito pequena, eu tinha até algumas propensões a ter hiperglicemia, e agora eu estou na sim. semana que eu estou utilizando só a bike no rolo, que aí eu fico É, aí 40 minutinhos na bike, depois faço uma funcional, a glicemia tende a baixar, e na próxima semana eu vou tentar fazer alguns outros testes aí, para aproveitar um pouco o período da quarentena, que apesar de eu estar trabalhando, eu ainda tenho uma folga aí, um tempo um pouco maior para me dedicar a fazer alguns testes aí relacionados à atividade física. é. O que acontece é assim, a gente, na verdade, eu sempre brinco, eu falo assim, isso aí eu testei no meu laboratório, né? Que é o que a gente faz, a gente vai testando em si mesmo, vai colocando diversas situações e vai vendo a resposta. Uma coisa que eu não te perguntei é que tipo de tratamento você vem fazendo atualmente? Você está usando uma insulina de uma basal, uma intermediária associada a uma de curta duração, ou uma de longa duração com uma de curta? O que você tem usado como tratamento? Então, ao longo desses 3 anos, 3 meses mais ou menos que eu estou com o diagnóstico aí, eu estou agora mais ou menos acho que uns 8 meses, talvez, ou quase um ano aí, de repente, utilizando agora a Basaglar para basal e a Novo Rapid aí de curta duração para fazer as correções entre as refeições aí. Mas durante uma boa parte do meu tratamento, eu acabei iniciando meu tratamento com a NPH irregular, Isso. aonde foi bem complicado, porque eu não sabia a diferenciação de insulina, não sabia por que existiam insulinas diferentes. Inclusive, quando eu fui fazer minha primeira compra de insulina na época, a moça me apresentou uma insulina super barata e uma super cara. Só que ela falou que as duas faziam a mesma coisa. Falei, não, então me dá barata. Aí acabei com o RPH. Mas eu não sabia da tecnologia. Na época era até a Lantus que ela estava vendendo. Eu não sabia como é E, que era a diferença, né? Aí eu fiquei muito tempo com o NPH e foi até uma grande barreira para mim, porque eu ficava com medo de trocar para um outro tipo de insulina e ter que aplicar muitas vezes para me fazer refeição. Isso eu achava um saco. Falei, eu não quero fazer isso, eu quero comer mais ou menos a mesma coisa todo dia, fazer minha atividade, medir poucas vezes a glicemia por dia, e isso vai ser o resto da vida. Mas aí você passa a amadurecer um pouco e ver que existem tratamentos melhores, tipo assim, uma forma melhor de você conviver com o diabetes de uma forma assim, com qualidade de vida realmente, né? Porque, inclusive, eu estava hoje, acabei pegando meus exames antigos para ver como é que era a glicada, como é que foram os exames de jejum, e acabou que eu cheguei à conclusão que nesse meio período aí, realmente eu tive com a glicada muito alta, eu não sabia nem o que era hemoglobina glicada, não tinha ideia do que era. E quando eu passei a ter mais ou menos uma ideia, foi o período que eu tinha muito hiper e muita hipo. Então, aquela sim, questão que eu estava falando aqui outro dia, a média ficava dentro dos 7%, mas o meu controle em si não tinha nada de bom no meu controle. Aí, é, então, de um tempo para cá, eu venho tentando trabalhar isso aí, tentar ficar o tempo no alto. Então, aí eu passei a usar a Basaglar, que é uma insulina que dura em média de 4 horas, e a insulina de curta duração entre as refeições aí. E o que eu acho extremamente importante para o tratamento, que é uma coisa que a gente demora a aderir, que é a questão de usar o glicosímetro várias vezes por dia. Eu tenho uma média de 10, 11 testes, dependendo do dia. Então, eu furo o dedo 10, 11 vezes. Às vezes, o dia menos aí é 9, o menor é 9, mas é daí para lá. Então, isso é muito importante aí antes das refeições, depois da refeição. Isso é uma coisa muito importante para você. Tipo assim, se você, antes da refeição, tá com a glicemia um tempo no alvo ali, beleza. Daqui a 2 horas você está a 300, se você não conferir, você só vai tomar ciência disso no outro dia ou só mais tarde.
Isso é muito prejudicial. Então, você medindo várias vezes durante o dia, o período que você fica aí com a glicemia alta é muito curto. Você fica aí fora do tempo normal em questão de meia hora, 40 minutos. Depois, logo você começa a entrar numa linha aí legal. Mas é isso aí mesmo, né? A DCCT ele mostrou isso, né? Anos atrás, o mesmo estudo, né, que trouxe a questão da utilização de mais vezes você fazer a medição capilar e ficar aplicando doses de insulina de curta duração mais vezes ao dia, isso fazia com que o indivíduo tivesse um tratamento melhor e a hemoglobina menor do que 7%. A, a Mari ela está comentando aqui que ela também ela media muito pouco, tá? E que ela acabou aprendendo comigo, né, dos conteúdos assim, que eu vou passando, essa questão da necessidade de medir antes, 2 horas depois, e ajustando as doses de insulina, né, as compensações. Aí. Porque se você pegar na somatória geral, você fica um tempo muito menor, por exemplo, fora do tempo no alvo. Então, você paga um preço por isso? Sem dúvida alguma. Você vai ficar furando o dedo, você fica igual com o dedo de guitarrista, né? Só que com as duas mãos. Polegar, não é assim em tudo quanto é lugar também. Mas assim, é a maneira que a gente tem mais segura de manter um tratamento mais dentro do que a gente coloca, né? E se você está fazendo uma hipo, você já consegue muitas vezes detectar hipoglicemia numa situação leve ainda, quando está tipo 68, por aí 60 e alguma coisa, já dá para você corrigir e ao mesmo tempo na hiper, né? Ganha de lá para superar o tão, você já diminui. Mas, assim, essa questão dos análogos de insulina, eles trouxeram um conforto muito grande para a gente que tem diabetes. Eu peguei essa fase de transição, eu tratava com NPH, depois NPH e a rápida, a R, depois, e ainda na época que nem humano não era, né? Era lá suíno ou então bovino. E depois, teve uma época, essa época foi assim, foi a mais complicada para mim, porque eu comecei a usar NPH em associação com o análogo de curta duração, né? Então, a gente tem aí a Novo Rapid hoje no mercado, a Humalog, tem a Hydra também, né? Então, mas na época eu usava a Humalog. Cara, eu fiz cada hipoglicemia porque juntava, né, o efeito de ação máxima da NPH junto com a rápida, sabe? Foi complicado. Aí depois, quando eu comecei a usar a Lantus, né, que a glargina também é igual que você está usando, a Basaglar também é glargina, aí com análogo de insulina humana, um basal, que não tem pico de ação máxima, junto com o de curta duração, melhora muito a qualidade de vida da gente. Claro que não pode ficar marcando, né? Tem que realmente fazer a glicemia capilar várias vezes aí ao dia, não tem que ter preguiça de ficar furando o dedo, não. Mas quer ter um bom controle, é isso que tem que ser feito. Realmente é interessante. Um detalhe importante que eu queria falar aí, de repente, se eu tiver oportunidade, não sei como é que está o tempo aí, mas é muito bacana, uma coisa que eu passei a utilizar agora dentro dessa quarentena. Por um acaso eu vi o stories de alguém no Instagram, o pessoal estava usando um aplicativo de diário de glicemia, uma coisa que eu nunca tinha procurado. Isso. Caraca, que negócio bacana, você vê, eu trabalho com tecnologia, mas nunca me despertou a curiosidade de procurar isso. E toda vez que eu ia na doutora, ela mandava fazer escrito. Aí eu nunca escrevia aquilo, eu escrevia no final do dia, tentava ficar lembrando. Aí, recentemente, eu até deixar uma dica para o pessoal aí, quem é diabético aí, tem um aplicativo que se chama Diabetes. Voltou? Voltou? Acho que agora voltou. Então, esse chama Diabetes M. E devido a esse problema do Covid-19, eles estão até oferecendo aos usuários até junho ou julho, se não me engano, a versão dele Premium, onde tem todas as funções do aplicativo que você pode estar inserindo informações aí de laboratório, de peso corporal. É um aplicativo muito completo mesmo. Ele sincroniza aí com os dispositivos de atividade física, Garmin, Strava, Polar. Ele sincroniza também com esses dispositivos. E eu passei a utilizar ele e é muito bacana. Ele tem muita coisa legal e influencia bastante
na questão do nosso compromisso com o nosso tratamento, porque a gente passa a ver os gráficos diários ali, ele pode Isso. ser também inserido ali a alimentação, você pode criar uma tabela dos seus alimentos que você mais consome no dia a dia para você fazer a utilização da contagem de carboidrato. E assim, eu Isso. tô me maravilhando com ele, porque eu consigo comparar o meu almoço de ontem, eu tive a mesma glicemia, então eu vou basicamente consumir a mesma quantidade de carboidrato, então você começa a ter esses pontos de referência, começa a encontrar um equilíbrio. Esse aplicativo é muito bacana. Ele não é 100% brasileiro, o português dele é de Portugal, mas assim, dá para utilizar perfeitamente. Eu no começo tive uma resistênciazinha, mas ele te dá a porcentagem média de glicada, sabe? Assim, ele te dá insulina ativa, né? Quando você faz a aplicação E, da insulina ultra rápida, ele te dá ali o tempo que ela está ativa, o desconto que você vai dar. Então, assim, é quase uma bomba de insulina, só que você tem que fazer uma reserva. basicamente isso mesmo. Hoje a gente tem, sim, os aplicativos eles evoluíram bastante e assim, é que a questão, o detalhe você precisa ser extremamente disciplinado, né? Porque na hora que você Sim, come lá, contar o que você está comendo, para dar a questão relacionada à quantidade de carboidrato, a hora que você aplicou a insulina, porque não dá para ser muito relaxado. Você aplicar a insulina, daqui a pouco eu marco. Daqui a pouco você marca, ele não tem como calcular, vai dar erro no cálculo. Então, com assim, a certeza. gente aprende sim, a ser muito disciplinado, mas é uma questão de rotina, na verdade, né? É bem isso aí mesmo. Você vai comparando, você vai olhando, vai vendo o gráfico, vai vendo e vai tentando repetir o que funciona e tentar mudar o que não está funcionando muito bem. Mas É hoje muito eu sou muito, bacana. né, de usar a tecnologia a nosso favor. Realmente eu acho que tem que ser sim disciplinado, mas é algo que funciona e funciona bem. Isso é muito, muito bacana. Fico muito feliz com isso, né? E eu queria saber, há um tempo atrás, aí foi em março, acho que foi que eu fiz o primeiro curso lá de prescrição e acompanhamento do exercício para quem tem diabetes, e você acabou, né, participando aí do curso. Então eu queria assim, que você contasse, né, o que te levou a fazer o curso, já que você, né, mal me conhecia e o curso ainda eu vendi ele online, né, uma coisa que ainda é nova, muitas pessoas às vezes têm um pouco de resistência em relação a isso, né? Essa questão do online, pô, eu vou comprar um negócio, será que eu vou receber, não vou? Né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho aí pra gente. Entendi. Bom, na verdade, eu já estou até bem habituado a essa questão de consumo aí de conteúdo de cursos online, até porque hoje em dia a parte digital aí está muito presente no nosso dia a dia. E como eu venho buscando, como eu estava te falando, assuntos relacionados a diabetes e esporte, que é um assunto muito vago na internet, muito vago mesmo. Então, assim, eu falei assim, nem que seja para ele me dar uma única dica, eu quero entrar nesse curso, nem que seja eu falar assim, ah, não, você toma 2 copos de água por dia que vai resolver. Se eu já soubesse disso, já estava de bom tamanho. Então, eu entrei com o intuito de aprender o mínimo que fosse. Falei assim, não, eu vou ter que chegar lá e aprender alguma coisa. Aí, tanto é que nesses dias aí eu passei a pegar seu canal do YouTube e assistir todos os vídeos e, assim, sigo consumindo os conteúdos seus aí. Mas, na verdade, realmente, explicando o pessoal que me levou realmente a consumir o curso aí, foi realmente a conhecimento. A gente, com diabetes, a gente tem que realmente conhecer os tipos de tratamento, conhecer as respostas do corpo, que é muito importante. Então, para quem está buscando qualidade de vida, é excepcional. Então, o curso proporciona isso aí. Que bacana, cara. Isso é muito bom, porque foi assim, eu tenho diabetes há 40 e poucos anos, dou aula na pós há mais de 20 anos. E aula na graduação também, eu dei aula durante um bom tempo, mas assim, a gente está acostumado com essa ideia do presencial, né? Então, por isso que eu perguntei essa questão do online, né? Porque para mim também foi uma novidade, né? Eu também estou me adaptando a essa situação, mas foi algo muito legal. E me fala uma coisa, assim, do conteúdo, então, né, do curso, o que mais te chamou a atenção, o que mais você valorizou, o que você achou que mais te ajudou, né, no seu dia a dia? Então, foi mais essa questão da resposta fisiológica em relação aos exercícios, né? Questão de ser muito intenso e você ter liberação de hormônios contrarreguladores, ou você fazer um Tá? exercício físico onde você tem uma diminuição mais acentuada da glicemia. Então, assim, essa parte fisiológica para mim foi bem, bem interessante.
Foi assim, um ponto mais chave. As outras coisas às vezes a gente já ouve falar, mas é quando você começa a seguir o cronograma, você percebe que até o superficial que você acha, que você sabe, você acaba realmente deixando muita coisinha pequena passar. Então, esse foi o ponto que mais me marcou por conta da prática de esporte, né? Isso para mim foi o que teve mais relevância no caso. Mas assim, o conteúdo de forma geral é excelente para quem tem diabetes e precisa aí de um ensino básico para lidar com a situação de ser diabético. Então, basicamente é isso aí. É que no fim, assim, eu fechei, né? Tanto o meu conteúdo na internet, ele está relacionado a exercício e diabetes. Só que muitas vezes não dá para a gente falar, quando a gente fala exercício, tudo bem, conheço pela minha formação, tudo pela minha prática, mas a questão do diabetes, a gente tem que muitas vezes falar um pouco das alterações metabólicas para a pessoa entender como é que acontece aquilo para depois a gente colocar no exercício. Então, é uma coisa que não tem muito como a gente separar, né, uma situação da outra. E muitas vezes a gente por questões didáticas, é necessário você colocar no indivíduo que não tem diabetes, como acontece, e em quem tem diabetes, como vai acontecer. Né? Então, é uma maneira assim que, e além, né, de eu ter estudado bastante, também eu vivi muito isso. Então, muito, às vezes, dos conteúdos, outro dia até teve um ex-aluno meu da graduação que ele entrou em contato comigo e falou: professor, eu vi sua aula lá na internet, você falou da glicemia, tem algum artigo aí sobre a glicemia antes, depois do exercício? Falei, cara, muito daquele conteúdo ali é a minha vivência, né? A vivência do que eu tenho no dia a dia, o meu estudo da fisiologia humana relacionada à parte, né, de fisiopatologia das alterações que a gente tem por conta do diabetes, e as respostas é o que a gente vê no nosso dia a dia, não tem muito artigo, tem um ou outro, né, mas de uma maneira geral foi isso. E o que eu queria saber, assim, você, né, elogiou todo o curso, mas o que você pegou ali do curso e trouxe para o seu dia a dia? O que mudou no seu dia a dia, né, quando você vai treinar, ou mesmo no seu dia a dia como portador de diabetes, aí, o que mudou, né, depois que você fez o curso aí e achou que foi bacana para você? Olha, na verdade mudou em vários aspectos aí. O que mais realmente me marcou foi essa questão da resposta fisiológica, porque, como eu te falei, eu me dedico muito ao esporte. Então, entender isso aí para eu praticar o esporte com alto rendimento, para mim foi magnífico. Mas foi muito importante também dar uma pincelada, assim, desde o princípio, ali, desde quando você tem o diagnóstico, os tipos de tratamento, sabe? Todo esse processo de você virar, se tornar um diabético. Isso para mim foi muito bacana, que é aquele conteúdo básico que a maioria dos diabéticos não sabe. E eu já estou com diabetes há 3 anos, eu posso dizer que agora, no último ano, nos últimos meses, nos últimos dias, eu de fato estou aprendendo alguma coisa que tenha muita relevância. Então, assim, basicamente ali foi muito bacana conhecer desde o básico, desde o beabá ali até essa questão da resposta fisiológica que eu estou frisando mais aí, que foi o ponto mais chave. Mas, assim, dá uma pincelada geral. Então, serve para o dia a dia mesmo, de forma geral, assim, para a aplicação do seu dia a dia. E achei bem bacana mesmo. Porque a ideia é essa, né? A minha preocupação é você, porque o que acontece, que a gente vê muito acontecer. Às vezes você tem um conteúdo teórico é, bastante pesado, com muita informação, e muitas vezes você tem dificuldade de pegar aquele monte de informação e levar no seu dia a dia. Fala, pô, legal, aprendi um monte de coisa, estudei aí um monte de coisa que eu nem sabia que existia. Agora, como é que eu tiro isso aí, né, da teoria e coloco na minha prática diária? Então, eu acho que esse é o maior desafio e é com isso que eu me preocupo e eu fico muito feliz de ouvir, né, você contando a questão de medir mais vezes a glicemia, de estar, sabe, realmente na hora que vai fazer o exercício, a cada 30 minutos vai lá, mede, já sabe com quanto suplementar, tudo isso te traz conforto, isso me deixa muito feliz, né, porque eu tenho certeza que eu consegui ajudar uma pessoa e eu fico já extremamente feliz com isso, porque a gente sabe que, na verdade, o que acontece, naturalmente acontece, é uma questão de multiplicação da informação, né? Então, quer dizer, se você ajudar, você vai aumentar seu conhecimento e você vai transferir esse conhecimento para alguém. E esse alguém para alguém e assim vai, né? Então, é algo que eu vejo que a minha missão ela está sendo cumprida nesse sentido. Eu fico muito feliz, né, de saber que eu estou conseguindo atingir aí o meu objetivo, que é realmente levar a informação. Porque uma observação que você fez, ela foi muito importante. Você falou, a maioria das pessoas que têm diabetes, elas não conhecem da doença e muito menos conhecem do efeito do exercício na doença. Eu, antes de
começar a realmente trabalhar a fundo no canal, eu comecei a buscar outros canais na internet, fazer buscas sobre exercício de diabetes, musculação e diabetes. E, infelizmente, a gente vê, tem bastante conteúdo assim, vários canais têm vídeos, mas você vai olhar, é um vídeo, um, dois, é um assunto que se perde no meio de outras informações que tem o canal. Eu percebia Exatamente. nos comentários, as pessoas muitas vezes perguntando, pô, mas a minha glicemia aumentou, mas aconteceu, não sei. As pessoas não têm ideia, né, de como a questão fisiológica e como isso aí vai funcionar no exercício, na prática dela. E foi aí que eu realmente peguei firme no canal e desde o começo eu foquei no exercício para quem tem diabetes. Ou para o profissional da educação física que trabalha com quem tem diabetes. Porque a gente tem uma situação bem interessante. Quem tem diabetes conhece pouco, às vezes vai fazer exercício, faz lá umas hipoglicemias, se sente mal, fala, exercício é perigoso, não vou fazer mais. E muitas vezes o Verdade. profissional de educação não consegue controlar todas as variáveis para garantir que a pessoa faça o exercício, se sinta bem e não tenha risco depois de ficar passando mal também. Então, a minha ideia é, na verdade, eu estou nos dois mundos, né? Eu tenho diabetes desde criança e sou profissional de educação física também. Isso aí. Então, é uma questão de tentar levar o conhecimento tanto para quem vai acompanhar a pessoa que tem diabetes, como para quem tem diabetes se virar também. Porque quem tem diabetes tipo 1 se vira muito, eu sei disso. Só que muitas vezes a gente faz umas besteiras aí que são meio complicadas quando a gente está distante. Então, a minha preocupação é essa mesmo, é trazer uma base para que você consiga realmente ter uma autonomia. Né? A ideia é autonomia e segurança. Principalmente que nem você. Você pedala bastante, você busca alto rendimento, você faz aí longas distâncias, igual a prova que você falou, 200 quilômetros, cara, de bicicleta. Sabe? Eu adoro muito moto, né? Vira e mexe eu viajo longe, mas 200 quilômetros numa moto é uma situação, né? 200 pedalando é outra. Então, Verdade. assim, né, consegue, se propõe a fazer, faz, né, e tem sucesso no que você faz. Eu acho que isso é muito gratificante para a gente, né? Eu só queria que você começasse a se despedir, porque daqui a pouco o Instagram vai tirar a gente do ar, que já está dando quase uma hora que a gente está aí conversando. Verdade, não, mas foi bem bacana esse bate-papo. Eu acredito que deu para passar um pouquinho aí para quem esteve presente na live, um pouquinho da minha história, passar um pouco aí do meu convívio com a doença aí e falar um pouco até mesmo do seu conteúdo aí, que tem aí disponível gratuitamente no YouTube para a galera estar assistindo, que é um conhecimento básico, que é muito importante. E eu, apesar de não ter grandes conhecimentos, não ser um grande estudioso disso, mas eu tenho, assim, tenho tentado buscar mais e mais conteúdos, e como às vezes eu sempre faço publicação nas minhas redes sociais relacionadas ao diabetes, já teve, engraçado, pessoas entrando em contato para me perguntar como que eu devo fazer para fazer assim, para fazer assado, e assim, é bacana, porque eu não sou profissional da área de saúde, mas a forma com que eu me importo e mostro o conteúdo do pessoal desperta a curiosidade das pessoas entender como que funciona, até mesmo pedir uma dica. Já aconteceu várias vezes. E assim, pela minha experiência do dia a dia, eu até consegui de fato ajudar, baseado no que eu tenho buscado, no que eu tenho entendimento, aí eu consigo ajudar algumas pessoas. E isso aí é muito bacana, é bem legal. É um universo aí Isso é também legal. mais aí de informação. Muita gente aí sem informação, e isso não é legal. A gente sabe que a qualidade de vida, cada ano que passa, está mais e mais difícil, e o diabetes está presente muito forte no Brasil, o tipo 2 é muito forte, o tipo 1 existe mais cuidados também, acredito, mas o diabetes tipo 2, infelizmente, é um dos que são mais afetados, acredito aí, porque as pessoas acabam não tendo muitos sintomas, a orientação realmente de fato é baixa, e as pessoas acabam aí tendo amputação de membros e essas coisas que a gente sabe aí. Infelizmente é isso mesmo. O Brasil tá, mundialmente vem a China em primeiro e depois o Brasil vem em quarto lugar. Quer dizer, é um país que tem um número muito grande aí de pessoas com diabetes, sim. Então, Gabriel, eu quero mais uma vez te agradecer, né, de você ter aceito o convite, ter vindo aqui compartilhar aí, né, o seu dia a dia, tanto como portador de diabetes, como, né, atleta aí. E eu fico muito feliz, né, de você ter aceito. Eu tenho certeza que numa próxima oportunidade aí a gente consegue conversar mais um pouco, beleza? Com certeza, sem dúvida, vamos sim. Então tá bom. Por hoje é Então só. legal.
Ele dá uma falhadinha, ele dá uma travada. Não, beleza, professor. Qualquer coisa, se precisar, a gente remarca uma live para tentar trazer um novo assunto aí, falar de alguma coisa nova, trocar experiências aí, que é bem bacana. Às vezes acaba passando alguns detalhes aí despercebidos, mas eu fiquei aqui treinando um pouquinho, algumas ideias de perguntas aí que eu imaginei. Falei, eu vou tentar responder mais ou menos nesse padrão aí, para ver se eu consigo deixar bem claro para as pessoas, porque essa questão que a gente está falando, as pessoas não terem muita informação, às vezes você falar de hipoglicemia, hiperglicemia, glicosímetro, as pessoas não sabem nem o que é isso. Então, Exatamente. é complicado. E é importante as pessoas tomarem ciência disso aí. Sim, exatamente. Mas é isso aí, então, Gabriel. Deixa eu finalizar aqui, que senão eles vão tirar a gente do ar, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua Valeu, galera. participação, viu? Boa Valeu, noite para obrigado. vocês. Valeu, obrigado. Então é isso aí, pessoal. A gente, né, foi muito legal aí conversar com o Gabriel. A Mari está colocando aqui que realmente tem um conteúdo valioso, né, e ajuda bastante. Isso eu acho bacana. Hoje mesmo, né, uma pessoa ontem à noite estava vendo aí o conteúdo meu lá, onde eu estava contando, ela foi procurar alguma coisa de suplementação lá para quem tem diabetes, acabou me achando, e ela até fez uma publicação lá para mim agradecendo e falou que estava vendo meu vídeo, que curtiu bastante, né, que é onde eu conto a minha história lá, portador de diabetes e até chegar a ser especialista aí na prescrição e no acompanhamento do exercício. E ela falou que estava gostando também e estava vendo. Então, quer dizer, a gente tem mesmo, a ideia é essa, é trazer sim conhecimento. E se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode ficar à vontade para entrar em contato, tá? Entra em contato pelo direct, entra pelo Facebook ou pelo YouTube, só procurar lá professor Roberto Doro e entrar em contato com a gente, tá bom, pessoal? Então tá acabando aqui o tempo, já já o Instagram tira a gente do lugar. Então, para quem não faz parte aí do meu grupo do Telegram, né, quiser entrar, procura lá professor Roberto Doro, prof abreviado, né, que lá é onde eu geralmente faço postagens aí de situações do dia a dia, discussões, né, assuntos que eu normalmente não posto nas outras redes sociais. Então é isso aí, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Amanhã a gente volta de novo aí com a imersão em exercício e diabetes, às 9 da noite, né, mais uma live aí, indo aí para a terceira semana de lives. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais.